Nós vamos falar sobre esse assunto com a diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, engenheira civil Fabiana Albano, que já está conosco aqui e gentilmente nos atende. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Mayara. Bom dia, Sheila. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra para mim. Fabiana, vamos lá. Os bombeiros e a prefeitura dizem que o prédio que pegou fogo primeiro é o que mais corre risco de desabar. Pelas imagens, a gente consegue ver ali, ainda que com olhos leigos, e você certamente vai nos ajudar a fazer uma leitura muito mais clara, né, sobre o que acontece ali em termos de estrutura comprometida, mas também preocupa porque é um prédio geminado, ou seja, as paredes suportam os prédios e os imóveis vizinhos. O que fazer nesse caso? Bom, tendo em vista que é um imóvel confinado, né, que tem imóveis laterais, é feito um planejamento. Existem 3 formas de fazer demolições de edifícios: a manual, mecânica ou implosão, né? A mecânica é através de máquinas de médio e grande porte, que são escavadeiras, martelete e outros equipamentos que são utilizados, porém causam maior ruído, né? A demolição mecânica é essa que eu falei, e temos a demolição manual, que é com o operador dentro do edifício, né, que vai demolindo partes pequenas de forma mais criteriosa. E temos a implosão. A implosão é utilizada, sim, em imóveis urbanos, principalmente quando existe risco para o operador dentro do imóvel, para ele fazer. A mecânica, acredito que não vai ser feita nesse caso, né, tendo em vista todas as condições do entorno e da situação da estrutura. A manual seria indicada se dentro do imóvel existir condição de segurança suficiente, né? Aí vai depender de uma análise dos técnicos, engenheiros da prefeitura, de ver qual que é a condição mais segura de operação dessa demolição, né? E a prefeitura tem técnicos, engenheiros bastante qualificados, né? Tanto a prefeitura quanto o corpo de bombeiros. Então, acredito que nesse momento temos que confiar na técnica, nos engenheiros e deixar a critério deles a escolha mesmo. Uhum. Fabiana, claro, né, que se a demolição fosse feita com planejamento e tal e tudo mais, é mais seguro. Mas o prédio está bem afetado, corre risco de desmoronar sozinho a qualquer momento. Nesse caso, Fabiana, quais são os riscos para os imóveis em torno, né, caso ele venha a desmoronar sozinho? E a gente perdeu a conexão com a Fabiana, né? Vamos tentar. Voltou agora. Pois não, Fabiana. Quando existe imóvel em confinamento nessa situação, o melhor critério é começar a demolição o quanto antes, se já foi definido que a estrutura está em colapso, né? Se a situação é colapsal, se existe o risco iminente de colapso, tem que tomar as providências o mais rápido possível, né? Que também é uma decisão do corpo técnico de engenheiros da prefeitura. Uhum. Existe o risco de colapso e de afetar imóveis vizinhos? Se existe o risco de colapso, com certeza existe a afetação dos imóveis vizinhos, tendo em vista o confinamento, né? Uhum, sem dúvida. A prefeitura vai pedir autorização judicial para demolir o prédio. Por que há essa necessidade desse rito, né? E qual é o processo para a demolição? Porque a gente está falando dos bombeiros que não conseguem acessar o prédio, estão impedidos de acessar nesse momento para fazer o controle de 100% das chamas. Só é possível fazer um processo de demolição com a situação 100% sob controle, Fabiana? Não, existe a demolição por implosão, tá, né? Que aí você não precisa de um operador internamente no imóvel, mas também requer que seja feito um projeto, né? Todo o processo de demolição requer um cuidado técnico, tanto para a segurança das pessoas, né? Tanto dos arredores quanto dos operadores, quanto para que seja feita a demolição sem afetação dos imóveis vizinhos. Uhum. E no caso, tendo que fazer esse pedido judicialmente, demora muito? Ou no caso, como é um caso bem emergencial, a justiça costuma atender rapidamente? Olha, o que eu costumo ver, eu trabalho como perita para a justiça, né? Normalmente esses pedidos emergenciais, eles são analisados. Eu não sou eu especialista em direito, tá? Eu sou engenheira,
mas acredito que seja feito o pedido pelo poder público de uma atitude liminar, né, requerendo a segurança, inclusive, da região e das pessoas, e esse pedido é atendido de forma breve. Só para a gente voltar aqui numa questão que tem sido motivo de perguntas aqui dos nossos ouvintes, porque os ouvintes falam assim, tá claro aqui quando a gente vê as imagens que o prédio está comprometido já, né, que não tem uma recuperação possível. Isso quando a gente olha para rachaduras, com aquele buraco grande que abriu, a Mayara estava descrevendo aqui agora há pouquinho, mas do ponto de vista técnico, como engenheira, que outros aspectos são verificados, são olhados para de fato diagnosticar que aquela estrutura está comprometida e que não tem mais como recuperar? São analisadas as anomalias, né, Sheila? Na verdade, são verificadas as trincas, como que está o deslocamento dos elementos estruturais, né? As lajes, as vigas, o deslocamento que eu digo com relação ao abaulamento, né, desses elementos estruturais, as rachaduras, como é que estão as ligações das vigas e lajes com os pilares. Inclusive, para analisar a estrutura de concreto armado em situações de incêndio, a gente leva em consideração a cor, né, que é o que nos dá, a cor do concreto é o que nos dá qual a temperatura que foi atingida, né, por aquele elemento. E realmente a temperatura, ela diminui muito a resistência do concreto. Então, independente, inclusive, de verificação dos deslocamentos da estrutura, só dela ter sido exposta a temperaturas elevadas, já existe o risco, né? E aí o engenheiro, tendo em vista tanto os deslocamentos, as anomalias, trincas, rachaduras, a cor do concreto, ele tem condições de verificar a solidez e segurança dessa estrutura e tomar providências de demolição, né? Uhum. Fabiana, não tem como a gente não fazer uma ligação, né, entre esse incêndio e o incêndio que destruiu o Wilton Paes de Almeida no Lago Paissandu em 2018. A gente já está no 4º dia de combate às chamas, já, e ele ainda não colapsou. O Wilton Paes de Almeida, que tinha ali 24 andares, ele colapsou 1h30 depois que o incêndio começou. Nesse caso, qual que é a diferença? A gente pode apontar, claro, a gente não pode, são casos diferentes, mas qual é a diferença entre um e outro? Porque edifícios aí, alguns levam dias e mais dias, e outros, como o Wilton Paes, que inclusive Paes, que centenas de pessoas moravam lá, colapsou tão rapidamente. Na verdade, o colapso ele ocorre dependendo da velocidade, né, de que esse incêndio ocorre e da extensão e temperatura. Eu reparei nesse incêndio que foram tomando maiores proporções, alguns andares e foi se estendendo, né? Então, assim, dependendo da velocidade em que ele atinge o imóvel por inteiro e a temperatura que ele atinge é o que define realmente se a estrutura vai colapsar antes, depois, depende de cada edifício, é um edifício a ser verificado individualmente, né? Cada estrutura tem as suas características próprias de projeto, de construção, de elementos, de materiais, né? Qual que é Porque, na verdade, no incêndio, com a temperatura, os elementos estruturais, as vigas, elas vão lascando, né? O que vai expor o ferro, né, a armadura daquele elemento, e assim, dependendo da temperatura e de como se procede todo o lascamento do elemento, a exposição à temperatura, a velocidade que é atingida a temperatura elevada, o tipo de estrutura, o tipo do projeto, tudo isso influencia em quando vai colapsar, se não vai, se um reforço estrutural atende ou se realmente é necessário uma demolição. Tem que analisar individualmente mesmo. Fabiana, a gente sabe, né, e é de conhecimento, certamente também do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui de São Paulo, do estado desses prédios no centro de São Paulo. Eles são muito antigos, têm uma estrutura muito antiga. Quer dizer, como olhar para esses prédios e garantir, nesse momento, segurança para que as pessoas voltem a ir ao comércio? Como lidar com os comércios, inclusive, ali do entorno, e garantir segurança para que as pessoas, de fato, vão poder voltar ali sem um risco maior?
Na verdade, Sheila, nós fazemos lá no IBAP muitos estudos e todos são voltados para a manutenção das edificações, né? A inspeção predial, o acompanhamento técnico da cultura e de toda a edificação é muito importante, né? Nós não temos essa cultura por parte dos gestores das edificações, né, dos síndicos e tal, de realizar esse acompanhamento técnico, né, que é como se fizesse um check-up. Nós fazemos exames, né, as estruturas não são eternas, elas também precisam de cuidados, elas têm vida útil, e essa vida útil, ela pode ser prolongada desde que se façam as manutenções periódicas, né, as inspeções, um plano de manutenção, que sejam recompostos elementos que estiverem deteriorados, análise de cobertura, enfim, só mesmo um olhar técnico para fazer esse acompanhamento. Inclusive, nós temos no Congresso Nacional, tramitando um projeto de lei que torna obrigatória a inspeção predial, que seria também um assunto que eu não vou me alongar, mas que é de tamanha importância, como nós vemos nesses sinistros, né? Principalmente em edificações mais antigas, como é o caso lá do centro. E só aproveitando aqui, pegando carona no que a Fabiana falou, esse prédio a gente sempre lembra, ele estava com o auto de vistoria dos bombeiros vencido, ele não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros, e só para vocês entenderem o quanto é importante ter esse auto, né? Não é frescura, é uma coisa muito séria. São 23 itens que são analisados, exigências do Corpo de Bombeiros para emitir esse auto, né? São, por exemplo, se tem saídas de emergência, se são fáceis de acessar, se o prédio tem brigada de incêndio, a gente muitas vezes não lembra disso, mas é importante um treinamento dos funcionários, caso haja alguém ali, né? Instalação de hidrantes, extintores por todo o prédio também, alarme de incêndio e também iluminação de emergência, caso você precise fugir, né? Sair correndo. A sorte, como eu falei até aqui essa semana, foi que não tinha ninguém no momento, né? Exato. Porque se fosse um dia de semana, à noite, por exemplo, com certeza ia ter gente dentro do prédio, porque tinha lojas ali dentro. Então, na 25, ali na região, não são só as lojas que ficam na rua. Dentro dos prédios tem lojas, as pessoas sobem o elevador, sobem as escadas. Tem um monte tem gente trabalhando ali dentro o tempo todo, quase, né? Só à noite e madrugada que não. Então é importante, né, Fabiana, essa questão colocada pela Maiara. É importante, é muito importante. Não significa que porque não tenha o AVCB não está seguro, mas o AVCB é a garantia. Exatamente. Né? A gente tem que ter rota de fuga, tem que ter extintor, iluminação, brigada de incêndio. É muito importante ter uma brigada de incêndio treinada para que se resguardem vidas, né? Sem dúvida. Fabiana Albano, engenheira civil, diretora do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista, por compartilhar o seu conhecimento, Fabiana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia.